tutorial de como proceder aqui no sistema. Aqui é a tela de boas-vindas, né? Aqui vocês podem ver, tem o campo para inserir o Corem ou o CRM. Se for o enfermeiro, ele vai colocar o Corem. Se você for o médico, você vai colocar o CRM. Esses dados serão cadastrados antes do usuário começar a utilizar. Então, eu vou fazer o cadastro. Aí você vai me dar a senha, eu vou cadastrar a senha. Aí você vai usar o seu número do Corem ou CRM, mais a senha que você me informar. Aqui eu vou entrar com a conta, só uma conta de demonstração. Vai aparecer o nome do profissional e aqui eu vou digitar a senha. E aí eu clico aqui em entrar. Ele vai abrir dessa forma. Aqui em cima ele informa o setor que você está, por exemplo, na unidade de terapia intensiva. Esse aqui é o botão de configurações, ainda não está disponível. Esse aqui é o botão salvar. Esse aqui é o botão utilitário. Neste botão utilitário você pode admitir um paciente, remover um paciente, localizar paciente e enviar um paciente para outro setor ou transferir ele de leito no seu próprio setor. Aqui o botão imprimir. Aqui você pode imprimir essa ficha. Vou demonstrar aqui. Você pode imprimir o balanço hídrico. Ele vai preencher com o nome dos pacientes e as informações. Você pode imprimir a identificação do paciente. Vai sair o nome do paciente aqui, bonitinho, só no ponto de imprimir. Esses pacientes aqui são fictícios, tá bom? Não leva em consideração não, tá? Esse aqui é só para teste, só para a gente ver como que está se comportando. Aqui tem esse paciente, aqui tem o leito, o box, aqui a identificação do hospital, a unidade que você está, e esse aqui é o processo de enfermagem. Aqui a data de hoje, aqui é o número do paciente e aqui é o número do atendimento. Esse reloginho com a seta voltando para trás é o histórico. Então, se eu clico nesse botão, ele traz para mim a opção para mim viajar no histórico desse paciente. Toda vez que ele foi atendido aqui por um profissional, tanto médico quanto enfermeiro, ele vai registrar as alterações que foram feitas no seu cadastro naquele dia, o dia e a hora. Então, se eu olhar aqui no dia 3, às 20h52, ele não foi, aqui vai trazer a evolução profissional. Ele não teve evolução nesse dia. Deixa eu colocar do dia 15/4, também não foi evoluído. Então, se ele tivesse recebido um atendimento, ó, aqui no dia 3/4, às 20h51, ele foi evoluído. E ele teve alta. O paciente melhor evoluiu para alta hospitalar. Então, nesse dia ele teve alta aqui, ó. Dia 3/4. Então, dia 14, provavelmente é o dia que ele retornou. Então, tudo fica registrado. Esse botão visualizar e resgatar, eles ainda não estão disponíveis, mas vai trazer, por exemplo, a opção de visualizar a ficha desse dia e resgatar como se fosse um resgate de prontuário, resgatar todas as informações referente a essa data que eu selecionei aqui. Aqui segue o padrão, por exemplo, se tem IH, sim ou não, a resposta é essa, IH, sim ou não.
Aqui a clínica, eu posso alterar a clínica, por exemplo, se o paciente saiu da neuro e mudou de clínica, foi para uro, por exemplo, eu posso alterar. E as informações do cadastro dele aqui, ó. Aqui o diagnóstico médico, por exemplo, eu vou colocar aqui, se ele está pela uro, eu vou colocar litíase renal, um exemplo. E as observações, vamos colocar que ele aguarda USG de abdômen de vias urinárias. Agora observe um detalhe que o AG, eu escrevo AG sem ponto. Significa que o sistema ele é capaz de ler e entender o que eu escrevo. Se eu coloco AG sem ponto, eles entendem que isso aqui é uma pendência. AG é uma pendência. Aguarda. Aguarda o quê? Aguarda a ultrassom de rins e vias urinárias. Ele pega essa informação e coloca lá no Kanban. Ó, eu vou colocar aqui, ó. Aguarda. Vou salvar primeiro, salvar. Vou lá no Kanban. Não, ele não ultrassom de rins. Aguarda SG. Mas é assim, ele vai fazer isso. Por algum motivo ele ainda não está carregando não. Deixa eu ver. Aguarda ultrassom. Mas ele vai. Vou botar aqui outra opção aqui, ó. Aguarda TC de crânio. Aqui, ó. Ó, ele trouxe, ó. Enéas Carneiro, aguarda TC de crânio. Então ele lê o texto. Esse aqui porque ele não. O USG, ultrassom de rins. Ele vai trazer isso aí, vou corrigir. Mas aqui, aguarda TC de crânio, ele identificou lá no Kanban, ele apareceu. Ó. Box 5, Enéas Carneiro, litíase renal, aguarda TC de crânio. Aqui nesse outro campo, coloca aqui, ó. Evacuação. E aqui coloca a diurese. O aspecto daquela coleta. O aspecto daquela bolsa, quando ele estava em uso de bolsa. Ou então, se ele está fazendo espontâneo, coloca espontâneo. E aí não tem muita informação. E aí não dá para mensurar, né? Mas se ele tiver com uma sonda, então coloca o aspecto, por exemplo, turvo. E o volume aqui, por exemplo, 500 ml. Aqui o que ele foi infundido, um exemplo aqui, 1.200. E o que saiu, por exemplo, 1.000. E ele calcula o balanço hídrico. Essas informações, elas são repassadas para o médico. Como o sistema é integrado enfermeiro e médico, esses dados aqui vão diretamente para a ficha do médico. Quando ele estiver em atendimento, ele vai receber essas informações lá na ficha dele. Agora o diagnóstico de enfermagem. Aqui você tem os domínios, são 13 domínios. E aí, dentro desses domínios, tem os diagnósticos. Por exemplo, domínio 3, eliminação e troca. Aqui, ó, eu tenho todos os diagnósticos de enfermagem de acordo com o NANDA. Aí aqui, ó, risco de incontinência urinária de urgência, por exemplo. Ou, como ele está com litíase, vou colocar aqui, ó, retenção urinária, por exemplo. É relacionada com litíase uretral, então.
Nem vou escrever relacionado, só colocar assim, ó, litíase uretral. Um exemplo, né? Que impede dele esvaziar completamente a bexiga. Aqui eu posso colocar mais outra aqui, ó, eliminação em troca, ou então outro diagnóstico, atividade de repouso. Eu posso colocar aqui uma deambulação prejudicada, por exemplo. Ou eu posso colocar outra aqui. Perfusão, risco de intolerância à atividade, por exemplo. Fadiga fisiológica, está relacionada à dor lombar, por exemplo. Então aqui pode colocar 2 diagnósticos. Aqui é a prescrição de enfermagem. Aí na prescrição de enfermagem eu vou colocar, por exemplo, dieta livre, SND, um exemplo. Aqui banho, encaminhar banho uma vez o dia, pela manhã. Colocar aqui às 9 horas. E aqui eu coloco os sinais vitais, por exemplo. De 12 em 12 horas. Isso aqui é só sugestão, viu? Coloca aqui 12, 18, 12, 18, 24 e 6. Então, pode colocar até 6 diagnósticos, 6 prescrições de enfermagem. Aqui na evolução, você coloca a evolução. Se for admissão, você coloca o paciente admitido, faz admissão. Na UTI 1 ou 2, na verdade, com história de litíase renal, cursa no leito em lote, respirando ar ambiente, deambula com dificuldade. Então aqui, na medida que eu escrevo, o sistema lê a minha evolução e ele dá o grau de dependência com base em Fugulin. Então a mesma classificação de Fugulin, ele também lê o texto e dá a classificação. Então, no que você declara aqui no texto, ele calcula. Por exemplo, paciente admitido na UTI, 2, beleza. Com história de litíase renal, é uma informação. Cursa no leito em lote, também é uma informação. Respirando ar ambiente é uma informação. Deambula com dificuldade, também é informação. Então, o grau de dependência para ele é mínimo. Mas se eu alterar essas informações, por exemplo, eu modificar aqui, ao invés de colocar litíase renal, eu colocar fratura de fêmur.
E se eu colocar, em vez de curso no leito em lote, eu coloco ele contido, desorientado e contido. Ele já identificou que o grau de dependência dele já é maior, ele é intermediário, porque ele requer mais da enfermagem para o seu cuidado. O banho provavelmente será um banho no leito, vai ter que, provavelmente ele vai usar uma sonda, vai ter que fazer, a alimentação dele provavelmente vai ser assistida, se ele está desorientado, então ele está respirando no ambiente, né, e deambula com dificuldade, então ele nem deambula nesse caso, aqui ele fica em condição de acamado. Então eu coloquei acamado, ele já subiu mais ainda o grau de alta dependência. Por causa dessas condições do paciente aqui, ele já subiu o grau de dependência. Então, existem aquelas palavras que realmente interessam e o que o sistema filtra o texto que eu escrevo. Então, se eu declaro que está tudo bem com o paciente, ele vai entender que o paciente é grau de dependência mínimo. Mas se eu declaro que o paciente está realmente precisando, está tendo uma assistência, mas exige mais da assistência de enfermagem, então o grau de dependência sobe. Daí é só salvar e eu posso ir para o censo. Então as informações do paciente já vão estar aqui preenchidas, já vai vir tudo bonitinho. Aqui eu posso botar o meu nome, o nome da minha equipe. Por exemplo, já tem meu nome aqui, eu coloco minha equipe aqui. A identificação, aqui o tempo médio de permanência. Aqui a média de permanência de todos os pacientes, o tempo médio deles está dando 12 dias. Aqui a quantidade de pacientes internados. Eu tenho 7 pacientes. A data de hoje. E esse aqui também remete àquele mesmo exemplo lá. Só que esse aqui é diferente. Esse aqui, ele puxa o censo daquele dia. Então ele traz o censo daquele dia. Muito legal isso. Ele, em vez de trazer a evolução, ele traz para mim o nome da equipe. Então se eu quiser saber a equipe que estava nesse dia, se eu quiser, olha um exemplo aqui, ó. Se eu quiser saber quem fez o login nesse dia e os pacientes do dia, eu posso resgatar, né? No caso, visualizar, eu posso resgatar também. Só que esse aqui não está em teste, ainda pode ocorrer erros, mas futuramente vai funcionar. A gente vai poder verificar o censo daquela data. Muito legal isso aqui, é um histórico, né? E é isso. Aqui é a parte de preenchimento da ficha de enfermagem, tá? E aqui também é da mesma forma que o Kanban. O que o Kanban faz? O Kanban, ele é de uso da direção e coordenação. Ele é para planejamento de estratégia. Por aqui dá para saber o setor que tá tendo um gargalo, está demorando muito a liberar o paciente. Por exemplo, a gente vê aqui, ó, que esses 4 pacientes aqui estão com um tempo alto aqui, ó, 13 dias, 14 dias, 11. Já esses aqui estão com menos tempo. E aqui, observando as principais pendências, ó, no caso não foi informado lá no campo observações e pendências. Mas se tivesse colocado uma pendência que esse paciente está aguardando, por exemplo, ele às vezes guarda vaga de UTI, mas como é que ele já está na UTI, às vezes ele aguarda uma cirurgia. Ó, eu venho aqui nessa Raimunda Valentina, por exemplo, ó, leito 1, aguarda, ó, aqui botou a G. GA, é AG. Vamos ver se vai aparecer lá essa pendência aqui. Eu vou salvar, vou lá no Kanban. Ó, agora apareceu.
Então que aguarda, ó, a dona Raimunda tá aguardando a ultrassom de abdômen, entendeu? E aqui é uma pendência. Então, para direção e coordenação, já correr atrás de tentar agilizar esse processo aqui para poder desafogar a unidade, para que o paciente avance para desocupar o leito, porque existe paciente aguardando esse leito, sabe? Para rodar, aumentar a rotatividade. Então é para isso que serve o Kanban, pessoal. O Kanban é para filtrar as principais pendências e informar os pacientes que estão mais tempo naquele setor. Porque se a gente olhar aqui só no censo, ele traz a data de internação. Então essa data de internação pode ser que o paciente esteja há muito tempo na unidade, no hospital, mas já rodou em vários leitos. Ele já passou pela ala A, pela ala B, pela ala E, foi parar para UTI. E aí o tempo de internação dele sobe muito. E para saber se está tendo algum gargalo no setor, só o Kanban que informa. Por exemplo, o paciente pode chegar para mim hoje, está um ano aqui no hospital, mas se ele chegou para mim hoje, então eu ainda estou iniciando o tratamento dele para resolver aqui nesse meu setor. Ele está dentro do... essa escala de cores, ela muda a cada 5 dias, por exemplo. Se o paciente está de 0 a 5 dias, ele fica verde. Se ele fica entre 6 e 10 dias, ele fica amarelo. E se ele fica acima de 10 dias, ele fica vermelho. Então esses aqui estão todos vermelhos. E é isso. Para sair do programa é só